amigos e amigas! Hoje nós vamos conversar sobre essa obra maravilhosa, Encontro de Marés, da Manuela Marques Choi, publicação da minha queridíssima editora Pendragon, parceira do canal. Portanto, vocês vão ouvir falar muito dessa editora aqui. Aliás, vocês já ouvem falar muito dessa editora aqui. Inclusive, se vocês fizerem pesquisa aqui no YouTube, escreve Filósofo dos Livros, ou melhor, escreve editora Pendragon, vocês vão encontrar uma porção de resenhas. Quando eu digito lá editora Pendragon, eu encontro mais resenhas minhas do que qualquer outra coisa. Parece assim que, pelo menos aqui na realidade do YouTube, nós estamos muito bem conectados, porque realmente eu tenho um carinho muito grande por essa editora. Antes de falar desse livro especificamente, eu quero comentar algo a respeito da literatura em geral. Os livros, eles nos servem para determinados momentos. As conexões acontecem quando nós estamos assim preparados para que elas ocorram. Muitas vezes nós temos aquele costume de dizer que o livro não é bom, ou que o livro é ótimo, que o livro é melhor que o outro, etc. Vamos fazendo essa comparação. Porém, existem momentos que não se trata de um livro ser bom ou de um livro ser ruim. Existem certas coisas que, ou melhor, existem certas situações que pedem determinados livros para que você usufrua do potencial de cada leitura da maneira correta. Às vezes a pessoa chega, nossa, que livro péssimo! Mas não é que o livro seja realmente péssimo, mas é que naquele momento o livro não se encaixou. Por que eu quero falar isso? Porque a princípio, a primeira vez que eu comecei esse livro, eu senti isso. Esse livro, sei lá, não tá me agradando. E eu fiquei espantado, porque geralmente os livros da editora Pendragon sempre me agradam, e esse estava começando a ser a exceção. Mas aí eu olhei para a minha vida e percebi o porquê. Porque eu comecei esse livro, eu estava gostando. Mas aí chegou num ponto que ele tratou de questões muito delicadas e eu estava vivenciando realidades semelhantes a contadas aqui, mas não exatamente na minha vida. Não vou poder dar uma explicação clara, mas na vida de outras pessoas que eu acompanho. Para quem não sabe, eu tenho determinados trabalhos religiosos e eu ajudo algumas pessoas. Não posso expor nomes, mas eu estava vivenciando coisas assim e embora o livro pudesse também me ajudar a resolver, mas naquele momento eu precisava de uma espécie de descanso. E é muito importante às vezes a gente entender. Às vezes a gente está passando por alguns conflitos e o livro trata daquele conflito. E às vezes o livro é bom, por quê? Por tratar do conflito ele ajuda a resolver. Mas outras vezes você está gastando tanta energia, e mesmo que o livro tenha aquele potencial para te ajudar, você precisa de algo relaxante para ter forças. Se vocês não entenderem exatamente do que eu estou falando, olha, tenho certeza, vai surgir uma situação na sua vida que você vai perceber. Existem momentos que o livro vai te ajudar e outras vezes, mesmo que o livro trate do problema, você precisa trabalhar o problema no problema e precisa de outra coisa para descansar. E isso ocorreu um pouco comigo quando eu comecei a ler esse livro pela primeira vez. Ele fala de algumas realidades e eu precisava de
um certo descanso. Então o meu desconfiômetro atuou, aí eu dei uma largada e voltei a ler agora, porque eu consegui ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Então estou mais descansado, mais relaxado e assim o livro também me deu certeza de que eu agi da maneira certa. Evidentemente não vou poder dar detalhes disso. Aliás, falando em não dar detalhes, eu também não vou poder dar detalhes desse livro porque não podemos dar spoiler. Mas eu senti também que esse livro ele tem uma coisa de mais mistérios do que o outro. Até, eu não sei se vocês leram, mas eu comparo a leitura desse livro com uma obra que eu já fiz resenha aqui no canal e hoje eu fui pesquisar quanto tempo faz que eu fiz a resenha e eu acreditava que foi recente porque eu tenho assim, esse livro assim com uma memória muito fresca da leitura desse livro. E eu fiquei espantado quando eu descobri que já faz 2 anos que eu li o livro que eu vou mencionar, A Trança, de Letícia Colombani. A Trança ela fala de entrelaçamento. E embora que o verbo seja encontro de marés, nós vamos ver que o livro, ou melhor, que a palavra entrelaçar está bem presente nesse livro, da mesma forma que o entrelaçar está presente no livro A Trança de Letícia Colombani. Porém, eu não vou falar esse porém, vou deixar esse porém para um pouquinho depois. Vou ficar nesse livro em primeiro lugar. Aqui nós vamos ter a história de 3 mulheres. Mulheres fortes, mas uma força que foi se moldando, que foi acontecendo conforme situações de sofrimento. Eu não diria que elas nasceram fortes, mas também não diria que elas nasceram fracas, mas elas tiveram situações de vida que aparentemente as abalaram, que pode dar uma sensação de fraqueza, de tortura, de vontade de abandonar as coisas e jogar tudo por ar, mas de certa maneira elas foram vencendo e foram se fortalecendo. Algo que pode ocorrer com o ser humano. Lembrando que, às vezes, fortalecer não significa vencer. Às vezes nós nos fortalecemos até quando perdemos, porque a gente tem aquela ideia: a força só vem na vitória. Não, às vezes você tá aparentemente visto pelas outras pessoas como um derrotado, mas aquele derrotado está muito mais forte que o vencedor. Guarde bem isso, porque eu também não vou poder explicar como eu cheguei à conclusão, a essa conclusão com essa leitura. Essas mulheres elas passam por situações conflitantes, abruptas e elas parecem não estarem conectadas a princípio. Então nós vamos ter uma mulher que foi adotada, que viveu em outro país, depois volta ao Brasil para descobrir determinadas coisas, mistérios, etc. Nós vamos encontrar uma mulher casada que está tendo uma certa dificuldade com sua filha. E nós vamos ter uma moça que tem uma situação um pouco mais pesada por conta dos maltratos do pai dela. Esse livro ele vai pegar temas pesados mesmos e que envolvem a realidade feminina. Há gatilhos de violência, há momentos de dor. Esse livro ele necessita de verdade que a gente esteja bem, pois se a gente não estiver bem, somos capazes de até cair, de nos sentirmos derrubados, de ficar ali numa situação
de tristeza, de uma situação deprê. Mas se a gente também souber conduzir, fazer uma reflexão com mais calma, a gente se preparar, acredito que esse livro vai dar ferramentas para que a gente se fortaleça ou perceba que determinadas situações da nossa vida fizemos a coisa certa ou a coisa errada. O importante da leitura é ajudar a avaliar os nossos caminhos. A princípio, o livro ele é um pouquinho confuso. A gente demora a entender porque a vida dessas mulheres entrelaçam, apesar de elas terem em comum questões de sofrimento e outras aí, algumas outras questões. Elas parecem estarem distantes. Aí eu volto a mencionar o livro A Trança, da Letícia Colombani, tem esse mesmo esquema. Só que eu percebo que a obra da Manuela Max Choi tem uma vantagem em relação à trança. Ela é muito ela tem assim uma escrita muito mais rica. Ela nos leva a pensar. Até os momentos confusos dessa obra, eles são propícios para que a gente pense em determinadas coisas da nossa realidade. Na maioria, essas coisas tratam de momentos infelizes. Mas não pense que esse livro ele também só vai trabalhar a questão de sofrimento, de infelicidade, etc. Esse livro ele vai trazer para a gente diversos Brasis, com sua cultura, com sua diversidade, vai trazer um elemento muito presente aqui na realidade brasileira, que é a religião afro, que às vezes a gente deixa meio de lado as nossas influências, nós ficamos muito no catolicismo, nas religiões cristãs, até porque em certos momentos da nossa história, as religiões cristãs, especialmente a católica, serviram de maquiagem para a religião afro. Não foi a religião afro que foi a maquiagem, mas a religião cristã que maquiou a religião afro. E quando a gente fala de maquiagem, maquiagem é o quê? É apenas uma pintura. O importante é o que está por detrás, a pessoa que está por detrás da maquiagem. E quem seriam essas pessoas? As pessoas da cultura africana. Eu acho que esse livro ele abre a nossa mente para a gente ver o quanto que os costumes dessas religiões estão presentes e às vezes a gente não aceita. E é muito estranho. Quando eu me dei conta disso, a gente não aceita determinadas coisas. Eu não sei se todas as pessoas vão chegar nesse ponto que eu cheguei. Mas eu cheguei nesse ponto. Eu vejo, porque eu tive formação católica, que os católicos, os católicos em especial, eles criticam muitas coisas e eles não se dão conta que eles estão vivendo essa realidade que, se eu falar isso, essa frase, as pessoas vão ficar escandalizadas. Tem tanta coisa aqui que eu descobri e, e eu não sei também se eu devo falar. Não por uma questão de ser cancelado. Também, não vou ser hipócrita. Tem essa coisa de o medo de ser cancelado por tratar de temas polêmicos. Mas eu diria que
eu também enxergo que talvez se eu não tivesse esse medo, não deveria falar de determinados pontos abordados nessa leitura, porque às vezes a gente tem aquela tentação, eu vou fazer uma resenha, eu vou falar tudo meio que mastigado, só vou ter um cuidado para não dar spoiler, mas eu vou dar ferramentas assim um pouco mais claras para as pessoas compreenderem e as pessoas realmente têm essa coisa mastigada. Mas nesse livro especificamente eu sinto que as pessoas têm que descobrir. É algo muito importante dentro dessa leitura. E com isso, eu não estou falando de uma atitude que deve ser só minha. Eu vou falar a real. Eu penso que esse livro, Encontro de Marés, é aquele livro que você tem que chegar pro seu amigo, pra sua amiga, e não dizer o que está acontecendo com a nossa Mariana, com a nossa Teresa e com a Rosa. Quais são os pontos que entrelaçam de verdade a vida delas, os sofrimentos, as religiosidades. Mas eu acho assim, ó, você tem que pegar esse livro, dar na mão da pessoa e dizer: leia e descubra. Veja como ele te afeta. O que ele te diz? Esse livro ele tem essa característica. Entrega na mão da pessoa, fala, leia. Algumas pessoas não vão gostar, elas vão achar assim, mas por que você tem tanta certeza? Mas eu diria o seguinte, se você não der um voto de confiança para essa pessoa que está te entregando esse livro, você vai perder muito. Sei que a minha resenha está muito diferente das demais que eu costumo fazer aqui no canal, mas se vocês também quiserem ter uma resenha um pouquinho, mas só um pouquinho mais mastigadinha, vá no Instagram, @filósofo dos livros 1975, e vai ter uma resenha mastigadinha. Mas se ainda essa resenha um pouquinho mais mastigadinha não estiver ainda te satisfazendo, vá no site do Scooby que eu tenho resenha um pouquinho mais detalhada. Mas lembre-se, é só um pouquinho, porque o meu objetivo mesmo com essa resenha, com a minha fala, é que você leia e você descubra. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!